É isso aí, estamos de volta, programa Na Íntegra, o programa que respeita a sua inteligência e que é a voz do povo, né? Quero agradecer aqui a sua audiência, quero agradecer ao seu apoio, agradecer porque a audiência do programa Na Íntegra tem aumentado a cada dia, graças a Deus, em toda a grande Governador Valadares. No município de Governador Valadares, com quase 300 mil habitantes, e em outros mais de 50 municípios circunvizinhos, o que chamamos de Grande Governador Valadares. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Agora, câmera 2, por gentileza, estamos aqui com o pastor Vando, o pastor, o pregador do megafone, ele que está toda semana com a gente aqui, né? É sempre uma honra, né? A palavra de Deus nos diz que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então aqui a gente fala de política, fala de tantos outros assuntos, mas não podemos esquecer de forma alguma de dar um destaque, uma importância maior àquilo que realmente é mais necessário a todos nós, que é termos uma vida voltada para aquele que nos criou, aquele que cuida de nós. Pastor Vando, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Que alegria ter. O pastor Vando, de vez em quando, ele está aqui apresentando o programa, né? E ele faz isso com muita propriedade, afinal de contas é um homem de Deus, um homem do povo, um homem de Deus, uma pessoa comprometida com a população, com os interesses maiores da população também. E aí, pastor, como foram os trabalhos aí na última semana? Tem sido uma bênção, graças a Deus, né? Principalmente depois aí que eu estou tendo essas oportunidades na Íntegra, né? Um canal que tem abençoado as pessoas, né? Tem tido a oportunidade de estar dirigindo, né? Já 2 vezes, e toda quarta aqui é um trabalho que está crescendo a cada dia mais. As pessoas têm recebido a palavra a cada dia mais, muitas perguntas, muito questionamento, mas eu quero deixar aí meu abraço para todos os ouvintes, né? Todos os acompanhadores do programa Na Íntegra. Continue buscando conhecimento, né, por intermédio desse programa Na Íntegra, né, política, palavra de Deus, enfim, para crescer o conhecimento a cada dia mais. Um abraço para todos, no nome de Jesus. É exatamente isso, é buscar conhecimento, né, porque a Bíblia, que é a nossa regra de fé e de prática, nos diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, ter conhecimento e conhecimento genuíno, conhecimento verdadeiro, conhecimento que realmente possa nos edificar, isso é algo que devemos buscar com todas as nossas forças e constantemente. Tem algumas perguntas aqui, viu? Porque o povo está fazendo perguntas ao pastor Vando, o pregador do megafone. Eu estou aqui simplesmente para transmitir as perguntas que o povo faz ao pastor Vando, ele que é um homem de Deus, que examina as escrituras, e as respostas que ele dá, não pode ser diferente, por ser um homem de Deus, são calcadas nas diretrizes da palavra de Deus. Então a primeira pergunta de hoje que nos chegou, pastor, é: qual é o sentido da vida? O sentido da vida. Interessante essa pergunta. O sentido da vida, antes de Cristo, ela é vazia. Antes, no sentido da vida, por exemplo, o ser humano, quando ele conhece Cristo, a vida dele começa a ter um sentido diferente. Aquilo que era vazio, ele é preenchido. Com Jesus, a vida com Jesus, ela tem luta, tem provação. Porque ele mesmo diz: no mundo tereis aflições, mas tente bom ânimo. Assim como eu venci, vós vencerá. Então o próprio Jesus, ele diz que você é um vencedor. Então a sua vida, ela tem sentido. A tua vida, ela tem sentido com Cristo. Então, ou seja, o sentido é com Cristo, né? A cada dia mais. A vida, né? Sem Jesus, ela não tem sentido. É uma alegria passageira. Mas com Jesus, a sua vida tem sentido. A vida, ela tem sentido. Verdade, olha só, e que resposta sábia, né? O que dá sentido à nossa vida é
nos conduzirmos segundo a palavra de Deus, segundo os preceitos cristãos, né? Sim. É ter uma vida reta diante de Deus e andar segundo os ensinamentos de Jesus Cristo. É isso que vai dar sentido à nossa vida, né? Continuando aqui com as perguntas que nos chegam, né, dirigidas ao pastor Vando, né? A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, ou seja, só tem dois caminhos. Só dois caminhos. Né? O pecado leva à morte, né? Agora, Jesus Cristo é que nos leva à vida eterna, que é o dom gratuito de Deus, né? Jesus Cristo, né, que foi nos dado, né, para que pudéssemos ter direito à vida eterna. Então tem o pecado que leva à morte, tem Jesus Cristo que nos dá vida e vida em abundância. Aí vem a pergunta, né? Como vencer o pecado, pastor? O que o cristão, o que o ser humano tem que fazer para vencer o pecado e não ser levado à morte pelo pecado? O primeiro ponto é João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Com a palavra de Deus, todo ser humano, todo ser, que ele se torne um leitor da palavra de Deus, pelo menos 10 minutos por dia, ele vai vencer o pecado. Ele consegue vencer, porque quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. A Bíblia disse: sujeitais vós a Deus, resistiu o diabo, que ele fugirá de vós. Como vencer o pecado? Buscando a presença de Jesus, buscando a face dele. Aí você consegue vencer o pecado. O pecado, ele é algo que ele atinge o ser humano muito fácil, mas se você buscar a palavra, buscar Cristo, você suportar as aflições e as afrontas, você consegue vencer o pecado. É isso aí, né? Resistir o pecado, resistir o inimigo e ele foge. Isso, sujeitais vós a Deus, resistir o diabo, que ele fugirá de vós. Ou seja, a tentação ela vem constantemente, mas aí resistindo à tentação, você logo não se sujeita, pelo menos assim, de forma reiterada, né? Ao pecado, e logo você se apega a Deus na pessoa de Jesus Cristo, e ao invés de receber a morte como salário do pecado, você recebe a vida por intermédio de Jesus Cristo. As perguntas, pastor, às vezes elas são um pouquinho mais tranquilas, como essa, né, do pecado, né, como resistir o pecado, né, para não ser morto, né, para não perder a vida eterna em razão do pecado. Mas tem algumas perguntas que são mais polêmicas. Com certeza. E eu estou aqui simplesmente para cumprir o meu papel de transmitir ao senhor as perguntas que nos chegam. E essa pergunta de agora é referente ao dízimo. Meu Deus. A pergunta, pastor, sobre o dízimo é a seguinte: a Bíblia, existe base bíblica, existe base na Bíblia para se exigir, né, para que instituições cristãs possam exigir, né, a devolução, né, do dízimo nos nossos dias? A Bíblia ela diz no livro de Malaquias 3,10: trazer todo o dízimo à casa do Senhor, para que haja mantimento. O que é o dízimo? O dízimo ele foi transferido 10% daquilo que as pessoas ganham. Por que diz? Trazer todo o dízimo à casa do Senhor para que haja mantimento, porque eu repreenderei o devorador. Ou seja, o dízimo ele é algo para repreender. O dízimo ele é mandamento bíblico. O dízimo ele é para abençoar a vida da pessoa. É mandamento bíblico, sim, né? Embora eles tenham distorcido essa área, mas o dízimo, né, Malaquias 3,10, ele diz: e eu vos abrirei a janela do céu. Quando a pessoa ela é fiel no dízimo e o pastor ensina realmente somente o dízimo, automaticamente a pessoa é abençoada, a família é abençoada e tudo,
Porque o próprio Deus diz, eu que repreenderei. Ou seja, existe uma casca de demônios nessa passagem, que é o próprio Deus que fala, eu repreenderei o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor. Ou seja, quando a pessoa é fiel no dízimo, nessa área, o próprio Deus, ele repreende toda a casca. Então, ou seja, o dízimo ele é mandamento bíblico, que é os 10% daquilo, né, do que as pessoas ganham nos dias atuais, mensal, ou semanal, ou quinzenal, enfim, e assim. É isso aí. O certo é que a Bíblia diz que digno é o obreiro de seu salário. Sim. Então, quem trabalha tem que ter como sobreviver também, né? E o obreiro que a Bíblia está se referindo é aquele que trabalha na obra de Deus. Isso. Né? E muitas vezes as instituições que trabalham na obra do Senhor, anunciando a palavra de Deus, às vezes tem que pagar o aluguel, tem que pagar a luz, tem que pagar a conta de água, então tem... Com certeza. Né? Jesus Cristo falou, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se no nosso país, né, água, luz, telefone, salário, tudo isso se paga com dinheiro, realmente tem que haver alguma contribuição, né? Agora, nós vamos falar, pastor, sobre o perdão, né? Esse tema, ele é espinhoso, vamos dizer assim. Com certeza. Espinhoso no sentido, assim, de ser um desafio para todos nós, né? Às vezes a pessoa é ofendida, logo ela se ira, vem a raiva, vem a angústia, e a liberação do perdão muitas vezes fica bem difícil, né, de acontecer. É verdade. Mas aí a pergunta é a seguinte: como fazer, pastor, para ter um coração perdoador? Isso é a primeira parte da pergunta. E a segunda parte é a seguinte: é realmente necessário perdoar? E se não perdoar quem nos ofende? Qual que é a consequência disso? Porque na oração que Jesus Cristo nos ensinou, né, ali Jesus Cristo estava apenas ensinando como orar. Ele não estava dizendo que toda vez que fôssemos orar, deveríamos repetir aquelas palavras. Sim. Mas no ensinamento de Jesus Cristo, ele nos trouxe alguns princípios, alguns fundamentos. E entre eles é que devemos dirigir a nossa oração diretamente ao Pai, tendo como único mediador a pessoa de Jesus Cristo. E um outro ensinamento que Jesus Cristo nos deu é que a gente tem que pedir perdão ao Pai, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Sim. Não é? Então, para que o Pai nos perdoe, para que Deus nos perdoe, para que Deus perdoe os nossos pecados, eu penso, pastor, a resposta é o Senhor que vai dar, mas eu penso que também é condição para isso, para que Deus nos perdoe, que a gente também perdoe a quem nos ofende. Como é que o senhor vê essa questão do perdão, pastor? Como a gente ter esse coração perdoador e é realmente necessário perdoar a quem nos ofende? É necessário e é mandamento. Pedro, ele chegou diante de Jesus dizendo assim: mestre, quantas vezes terei eu que perdoar o meu próximo? Pedro, ele continua dizendo assim, 7 vezes. Ou seja, Pedro, ele queria criar uma situação para ele mesmo. Aí Jesus falou assim: não, Pedro, 70 vezes 7, tem que perdoar aquele que te ofende. Ou seja, 490 perdão. O perdão, ele é tão necessário que ele diz assim: aquele que pouco perdoa, também pouco ama. E a Bíblia vai dizer também assim: como pode tu dizer que ama a Deus e que você nunca viu e não consegue amar o teu irmão que você não está vendo? O perdão, ele é tão forte. No livro de Salmo tem coisa assim, ó: quem subirá ao monte? Quem verá o Senhor? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Então, ou seja, o perdão, o ser, né, nós temos que buscar o perdão. Tem que perdoar, tem que ter um coração perdoador. É necessário o perdão.
É fácil? Não, mas também não é impossível. A pessoa ele tem que buscar isso. Ele tem que orar e buscar o perdão. É necessário a pessoa aprender a perdoar. Não adianta a pessoa dizer, eu perdoo, mas eu não gosto de fulano. Então você não perdoou. Então você tem que buscar isso dentro da Bíblia, orar, buscar. Ou seja, porque quem pouco ama, pouco perdoa. Quem pouco perdoa, também pouco ama. Então, ou seja, se a pessoa não consegue perdoar e tem dificuldade de perdoar, ele vai ter um probleminha na sua salvação. Então ele tem que buscar o perdão, buscar perdoar. É necessário o perdão e o perdão está na Bíblia. Perdoar 70 vezes 7, 490 perdão por dia. Quantas vezes forem necessárias, né? Perdoar todas as vezes que forem necessárias. Não é? Pastor, a Bíblia nos diz, as perguntas não param de chegar. Sim. Né? Pena que o programa não é tão extenso assim, mas o que for possível a gente vai perguntando. Né? A pergunta é a seguinte, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo veio, ele que falou, né? Para nos dar vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância. Isso significa que quem não tem muito dinheiro, quem é pobre, está fora da presença de Jesus? Como é que é isso, pastor? Não. Essa passagem não é para essa terra, não é para esse mundo, é para o outro. Vida e vida com abundância, não é aqui. Porque a Bíblia diz, nunca vi um justo mendigar o pão. Quem é justo? Não tem um justo sequer. Então não é para essa vida aqui, é para a vida eterna. Vida e vida com abundância, não é aqui, é lá. Perfeito, pastor. Eu quero pedir ao senhor, né, para fazer uma oração de 30 segundos, abençoando o povo da grande governador Valadares e do nosso país. Senhor Deus e eterno Pai, apresenta ao Senhor todos os moradores, todos os visitantes, Pai, todos que estão ouvindo agora esse programa. Rogo a Ti pela Tua graça, pelo Teu amor. E no nome de Jesus, profetizo a salvação, a cura e o milagre, no nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês até quarta-feira, no nome de Jesus. É isso aí, glórias a Deus, bênção demais. Eu quero dizer que amanhã nós vamos estar de volta, mas agora o programa na íntegra, edição de hoje, está terminando. Está muito gostoso, pastor Vando respondendo a perguntas palpitantes, muito interessantes. Nós temos aprendido muito com as participações do pastor Vando, do pregador do Megafone em nosso programa. Mas agora o tempo terminou. Obrigado, pastor, obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Até lá.